E aí, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai fazer a parte de autorização. Então, uma coisa que é bastante comum é ter um usuário dentro do nosso contexto de autorização. Então, a partir daí, a gente sabe se ele está autorizado ou não a ver determinadas rotas. Então, para isso, eu vou começar criando aqui no Types uma parte chamada DTOs. Então, DTOs, eles são basicamente um mapa, vamos dizer assim, do objeto para o banco de dados, por exemplo, é bem usado para isso, mas que eu vou usar mais no conceito de entidade. E também a gente vai ter a troca do nosso celular, do nosso app, com o back-end. Então, essa troca vai ser através dessa tipagem do DTO. Então, a gente vai conseguir tipar esses dados, definir o que é o que. Mas o nosso contexto aqui é basicamente para relacionar as nossas entidades. Então, uma das primeiras que eu vou tipar vai ser o nosso user. Então, vou botar user.day.ts. Então, a partir daqui, eu já tenho um DTO de usuário. E a partir daqui, eu vou tipar com a interface. Então, vamos definir um user DTO. E aqui a gente vai fazer o mais padrão que a gente sempre tem, é um ID. Então, eu vou colocar aqui um ID. Vou colocar ele opcional ainda, por enquanto, já que a gente não sabe quais são os dados reais do nosso usuário DTO. E vou colocar como string, porque geralmente a gente está usando o UUID para fazer o nosso side hoje em dia. Então já fica salvo assim como string. A gente pode declarar isso como global, se a gente quiser. Então a gente já tem aqui o nosso DTO, de user. Por que isso? Porque a gente vai criar agora o nosso usuário dentro do nosso contexto. Então vou aqui em contexto, auth, e a gente vai começar criando aqui um valor para o usuário. Então eu vou colocar user, um set, posso até colocar mantendo aqui, user, do tipo, aqui a gente vai fazer a importação, vou abrir e fechar user, e aqui eu posso deixar ele vazio, pois inicialmente a gente não vai ter usuário. Então aqui vou só comentar aquele problema do slint, disable. Agora a gente tem um estado de usuário, e a gente pode até prover esse estado aqui já direto. Vou me antecipar. Então aqui, o usuário está logado ou não. Se tiver, ele está logado, né? Mas se não, não está. Tranquilo. Uma das coisas que eu gosto de fazer também é sempre colocar um load para a gente indicar quando está logando. Então, loading e um set loading. Começando aqui, esse aqui eu não preciso declarar, pois ele assume a tipagem e vai ser um false. Ele infere a tipagem, na verdade, quando você não coloca. E aí vai ser um loading. E eu também posso retornar esse loading para nosso contexto, para a gente ter acesso nos componentes para saber se está fazendo load ou não. Beleza, aqui eu vou fechar essa aba aqui só para a gente ficar mais centrado. Então o que a gente está fazendo é isso. Aqui, por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer é set loading quando eu começar a logar, e eu posso colocar true, e também posso colocar um false aqui no final, indicando que a gente está fazendo essa troca aí, que demorou, foi uma chamada demorada ali no login. No sign-in geralmente não precisa, porque a gente vai fazer basicamente é tirar o usuário e basicamente tirar ele do estado e tirar o S-login e sair da aplicação como um todo. Então aqui o que dá para fazer é um set user com null. Com null não, com undefined na verdade. Que aí significa que não tem nenhum valor. Tranquilo? Aqui eu posso tirar esses alertas, a gente não vai mais precisar por enquanto. Então o que a gente fez foi criar um usuário e a partir do momento que for fazer um login aqui, eu posso também setar um usuário. Então vou setar aqui um usuário fake só para a gente simular. Então eu vou colocar aqui e ele vai ter uma propriedade chamada id. E eu vou colocar um string com números, qualquer coisa aqui, só para identificar como se fosse um ID. Então aqui a gente já tem tudo pronto. Imagina agora que a gente consegue logar, tem esse usuário, e a gente consegue pegar esses valores já diretamente. Dado isso, a gente já tem um arquivo aqui de tipagens. Hoje a gente não sabe o que retorna, então a gente primeiro mostrar o problema e depois eu mostro uma solução. Então hoje se eu vier aqui no meu onboarding, eu estou pegando esse sign-in, mas eu não sei o que é que vem mais de dentro desse meu contexto. Então isso é um problema. Eu preciso definir as coisas para quem chegar, trabalhar no projeto, saber exatamente o que tem ali, o que pode usar, o que não pode e o que vai acontecer se ele usar, ele ou ela. Então vou voltar aqui no meu auth, vou criar um arquivo aqui de types, então .ts. Uma das primeiras coisas que a gente precisa definir é o nosso contexto. Então ele que a gente vai dar a tipagem maior do que a gente está fazendo. Então, eu vou colocar aqui no types um export interface.
auth context props. E aí vou abrir uma chaves. E a primeira coisa que a gente vai ter, eu vou trocar aqui um nome só para a gente manter o padrão, que aqui está logged in, e eu vou trocar para signed in, que aí faz mais sentido, já que a gente já está usando tudo com sign in, que seu signed in. Basta trocar aqui nos outros locais que está usando, opa, Ctrl D, aqui, e aí a gente vai passar o signed in, tranquilo? Só para a gente manter aquele padrão legal. E aí vou passar exatamente ele aqui. Então, signed in vai ser o quê? Vai ser um booleano. Então, tranquilo. Primeira coisa que a gente definiu. O load também vai ser um booleano. Então, vou até copiar aqui. Vou remover, colocar load, booleano. O user a gente vai ter um user. E esse user vai ser do tipo user DTO. A gente vai ter funções que são o sign in. E aí, para declarar a função, eu não sei se eu já declarei no interface, mas é bem simples. Vou colocar isso aqui e dizer que retorna alguma coisa. Então, no caso, vou botar void, porque não retorna nada. Mas aqui eu preciso passar um parâmetro. E esse parâmetro aqui seria o e-mail e a nossa senha. Então, inicialmente, eu vou colocar ele aqui só para a gente manter. Então, interface. Vou chamar de request sign in data. Vai ter um... Posso até copiar o que tem lá. A gente não perde nem tempo. E-mail e uma senha. Deixa ele formatar para mim. E aqui eu vou chamar um data, que é o meu request for sign in. Já no sign out, a gente vai ter uma função que retorna void, pois o que ele faz é basicamente deslogar. E vou resolver o problema do slint desabilitando. Tranquilo, está desabilitado. Agora, o que a gente vai fazer é tipar ali em cima. Então, aqui no nosso create context, uma coisa que eu acho que alguém me perguntou, mas eu não lembrava, assim, não lembrava se eu falei agora já nas aulas ou não, mas você vê que eu estou sempre passando duas tagzinhas e alguma coisa, alguma interface, algum tipo no meio ali para explicar o React ali, qual é a tipagem daquilo. Então o nome disso, se você quiser procurar aí, é generics, e aqui no TypeScript ele é denominado por um T, ou poderia ser qualquer variável, na verdade, mas que você define isso de uma forma que você vai passar aquela tipagem adiante. Então no caso aqui, o meu create context, ele recebe uma definição genérica e ele repassa essa definição genérica desde o valor, desde o default value, para também o retorno dele, que vai ser um contexto do tipo que eu passar. Então, só para dar uma explicaçãozinha, algumas pessoas haviam comentado. Então, aqui eu vou abrir nossas chaves e vou passar o que eu acabei de definir, que eu esqueci o nome, é o nosso auth context. Então, eu vou pegar aqui e vou setar ele aqui, importando aquele erro do slint chato. Depois eu vou ter que ajeitar isso. Aqui é a questão do pretty, tranquilo. E aí você vai ver que ele vai dar um erro aqui no default value. Por quê? Porque como eu abri aqui, você vê que ele está esperando um default value do tipo T. O que significa isso? Significa que a gente teria que ter, literalmente, um valor já padrão. Então, tanto se eu vir aqui e abrir isso aqui, ele vai pedir para mim um usuário, uma função de login, se está logado ou não, se está falso ou não, e etc. Então, como eu não quero passar para ele toda essa definição, toda essa função em si, a gente tem um casting chamado. Então, vou dizer que isso tudo é como um auth context. E aí ele vai parar de reclamar, porque a gente está implicitamente colocando esse objeto como um auth context props. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu garanto que aqui embaixo eu vou ter, né, querendo ou não, esse valor setado. Então, por isso eu consigo fazer isso e não me preocupar. Agora a gente está dando um erro aqui no user. Preciso só ver o que é esse problema. Então, vamos aqui, auth user DTO. Só que ele pode ser nulo, seria isso o problema? Sim, exatamente. Nosso usuário pode ser nulo porque pode ser que não exista nenhum usuário se eu não estiver logado, por exemplo. Então, agora ele parou de reclamar e a gente já tem toda a tipagem aqui do nosso contexto. Então, se eu for agora no nosso onboarding, aqui, ó, ele já começou a parar de dar erro na função e colocando uma vírgula, ele já vai trazer para mim tudo o que tem e possíveis nuláveis, que são usuários ali. Pode ser que ele nem exista aqui. Então, estou trazendo um objeto vazio que não vai ter nada. Então, aqui a gente já tem tudo. Outra coisa que ele já começou a acusar aqui
na nossa função de onPress. Agora ele sabe que está esperando um data request do tipo ali sign-in data. E aí, com isso, ele precisa que você passe para ele essa função. Então, imagine que eu tenho que colocar isso aqui e aqui eu vou ter que abrir a função já colocando para ele o nosso data, que vai ser o e-mail e a nossa senha, que no caso eu botei em inglês, password. E aqui todos são strings. Vamos tirar essa vírgula aqui. E agora sim a gente tem tudo funcionando normalmente. Vou logar. Não funcionou. Preciso ver o porquê. Então eu vou entrar no meu sign-in e use auth. Ele foi para o meu contexto. Contexto aqui. Sign-in. Ele vai fazer um load true. Set esse sign-in como true. E aqui set user também vai fazer assim. E vai setar. Isso aqui já deveria estar funcionando. Mas agora que eu me toquei. É lá no navigation. Ele está esperando a propriedade isLogged, mas não existe mais. Agora é isSignedIn, que eu posso colocar aqui e vou remover esse console. Agora ele já está logado e só não tinha atualizado a UI. Então vou sair, vou logar, vou sair. Para a gente ter um efeito aqui, só para finalizar, eu vou fechar tudo aqui, vou no nosso contexto, vou colocar aqui e vou transformar isso aqui já num async, porque a gente vai fazer uma chamada na API depois. Então, o que ele vai retornar aqui não vai ser só um void, ele vai retornar para a gente, deixa eu ir na tipagem, vai retornar um promise void, que ele vai retornar uma promessa. Promise, eu sei que você deve estar se perguntando o que é isso, mas apenas coloque, quando a gente chegar na parte do Axis, que vai ser as requisições, eu vou explicar um pouquinho o que é a promise, caso você não saiba. Mas basicamente, já te dando um resumo, é que você está dizendo que essa função ela pode demorar. A forma mais resumida que eu consigo pensar agora. Então aqui sim e aqui. E aí a gente pode fazer ele esperar um pouco aqui. Então eu vou colocar um await, new promise, que eu posso até criar ela global. Então promise resolver ou resolve igual a um set timeout, passando outra função com o resolver, passando um ok, por exemplo, só um ok assim, com 2 segundos de espera. Então vamos fazer isso aqui, já vai ser o suficiente para a gente colocar um delay. Então se eu logar, esperou 2 segundos, trocou. Então aqui a gente vai fazer só ir na tela de onboarding, então aqui, sign in, onboarding, pegar o nosso loading. E aqui, se eu não me engano, nesse botão a gente fez a parte do loading. Então, é só passar o loading no loading. E aqui a gente já vai ter, vamos clicar. Não está printando o loading ainda. Deixa-me ver. Loading true. Estou colocando depois da promise, então não dá tempo ver. Agora sim. Vamos colocar um loading, esperar 2 segundos. Colocar aqui tá com sign in e parar o load. Eu posso até parar o load depois da promise, que seria a ideia ideal. Então, vamos fazer o login. Esperou 2 segundos, logou, e aí a gente já tem o nosso app com o fluxo de autorização funcionando. Próximos passos vai ser a gente aprender sobre requisições, e ao invés de trazer uma promise fake aqui, a gente vai entender um pouco mais sobre requisições ao back-end e buscar realmente um usuário que seja válido. Então, te vejo nas próximas aulas. Opa! Só um negocinho que é a gente criar o nosso commit, como sempre. Então, vamos fazer aquele git add, um git commit. Vamos colocar agora o context typing. Vamos fazer também aquele push para não perder nossas alterações. Então agora sim, realmente te vejo na próxima aula.